Você já sentiu que Deus estava te chamando para algo, mas você simplesmente ignorou e seguiu na direção oposta? E se eu te dissesse que há um segredo oculto na história de Jonas, que pode transformar completamente a sua vida e a sua caminhada? É com Deus? Um segredo que poucos conhecem, mas que revela a misericórdia divina e o perigo de fugir do propósito que o Senhor tem para nós? Muitas vezes, tomamos decisões que parecem certas aos nossos olhos, mas, sem perceber, estamos navegando para longe do propósito de Deus. E quando isso acontece, as ondas da vida começam a se levantar, as tempestades surgem e sentimos que estamos prestes a afundar. Mas será que tudo isso acontece por acaso? Ou será que Deus, em sua infinita sabedoria, está tentando nos trazer de volta ao caminho certo? Neste vídeo, você vai descobrir como a história de Jonas não é apenas sobre um homem engolido por um grande peixe, mas sobre o grande amor de Deus por nós, mesmo quando escolhemos desobedecer. Você vai entender que ninguém pode fugir do chamado de Deus sem consequências, mas também vai descobrir a chave para voltar ao caminho certo e experimentar a graça divina de uma maneira que talvez nunca tenha imaginado. A história de Jonas contém uma lição poderosa que pode mudar o seu destino e abrir seus olhos para algo que você ainda não enxergou em sua jornada espiritual. Mas para entender esse segredo, você precisa assistir até o final. Agora, antes de começarmos este estudo, quero que você comente aqui abaixo a frase: "Eis-me aqui, Senhor". Esse é um sinal para Deus de que você está disposto a ouvir sua voz e atender ao seu chamado. E se você ainda não deu gostei, faça isso agora. Você pode nem perceber, mas esse simples gesto faz com que o YouTube entregue esta mensagem para milhares de pessoas que precisam ouvi-la. Você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus e tocando vidas que talvez estejam à beira do naufrágio. Muitas pessoas usam esses vídeos como suporte espiritual, pois nem sempre tem uma igreja por perto. Por isso, cada comentário, cada curtida, cada inscrição faz toda a diferença. E é por isso que, antes de continuar, quero que você comente "Paz em Cristo". E lembre-se, a penúltima lição deste vídeo pode conter a chave para destravar algo grandioso na sua vida. Não perca! Agora, vamos começar nossa jornada e mergulhar profundamente na história de Jonas, porque Deus tem algo poderoso para te revelar hoje. Jonas era um profeta de Deus, mas quando recebeu a ordem divina de pregar em Nínive, ele tomou uma decisão surpreendente. Fugiu. Em vez de seguir o chamado do Senhor, embarcou em um navio rumo a Tarsis, um destino oposto ao que Deus havia ordenado. Mas por quê? A resposta está no coração humano. Muitas vezes, Deus nos pede algo que desafia nossas vontades, nossos medos e até nossos preconceitos. Nínive era uma cidade temida e odiada pelos israelitas, um lugar de crueldade e injustiça. Jonas não queria ir, porque sabia que Deus era misericordioso. E, no fundo, temia que os ninivitas fossem perdoados. Mas fugir de Deus nunca é uma solução. No meio da viagem, uma grande tempestade caiu sobre o mar. O navio em que Jonas estava foi sacudido por ondas violentas e os marinheiros entraram em desespero. Enquanto todos clamavam a seus deuses por salvação, Jonas dormia profundamente no porão. O capitão o encontrou e exigiu que ele também orasse ao seu Deus. O medo tomou conta do navio. Eles lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pela calamidade, e o resultado apontou Jonas. Confrontado, ele confessou: estava fugindo do Senhor. Sabia que aquela tempestade era consequência de sua desobediência. Então, pediu que os marinheiros o lançassem ao mar para que as águas se acalmassem. No início, eles hesitaram, mas a tempestade se intensificou. Não tendo outra escolha, o jogaram no oceano, e imediatamente o mar se acalmou.
Aquilo impactou os marinheiros profundamente, levando-os a reconhecer o poder do Deus de Jonas. Mas Deus não abandonou seu profeta. No momento em que Jonas caiu nas águas, um grande peixe o engoliu, e ele permaneceu dentro dele por 3 dias e 3 noites. Esse período não foi apenas uma punição, mas um tempo de reflexão. Ali, nas profundezas, Jonas teria que enfrentar a verdade. Não se pode fugir do propósito de Deus. Quantas vezes, assim como Jonas, tentamos escapar daquilo que Deus nos chama a fazer? Fugimos por medo, por orgulho ou por simplesmente não entendermos o que Ele deseja. Mas essa história nos ensina que Deus nos persegue não para nos punir, mas para nos restaurar. Agora, Jonas estava prestes a aprender a maior lição de sua vida. No próximo bloco, veremos o que aconteceu dentro do ventre do peixe e como esse momento de escuridão e isolamento transformou seu coração. Jonas estava nas profundezas, literalmente. Após ser engolido pelo grande peixe, ele se viu em completa escuridão, cercado pelas águas do abismo, sem saber se sobreviveria. Foi ali, no isolamento mais profundo, que ele finalmente reconheceu a soberania de Deus e se entregou em arrependimento. Dentro do ventre do peixe, Jonas fez uma oração sincera. Ele clamou ao Senhor, reconhecendo que sua fuga havia sido um erro. No auge do desespero, ele percebeu que, por mais longe que tentasse ir, jamais poderia escapar da presença de Deus. Quando minha alma desfaleceu dentro de mim, lembrei-me do Senhor. Essas palavras revelam uma verdade poderosa. Muitas vezes, precisamos chegar ao nosso ponto mais baixo para olhar para cima. Jonas, que antes ignorava a voz de Deus, agora se voltava completamente a ele. O ventre do peixe simboliza um período de provação e reflexão. Naquele momento, Jonas experimentou algo que muitos de nós já sentimos: a sensação de estar preso, sem saída, cercado pelo caos. Mas mesmo ali, Deus estava presente. Mesmo quando tudo parecia perdido, havia esperança. A oração de Jonas não foi apenas um pedido de socorro, mas uma declaração de rendição. Ele reconheceu que a salvação pertence ao Senhor e que não havia outro caminho além da obediência. Esse é o ponto crucial da transformação. Quando paramos de lutar contra Deus e finalmente nos rendemos à sua vontade. E Deus ouviu. Após 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Senhor ordenou que ele fosse vomitado em terra firme. Jonas, que antes fugia, agora estava pronto para obedecer. Essa parte da história nos ensina que Deus nos dá oportunidades de arrependimento. Mesmo quando erramos, Ele não nos abandona, mas nos conduz ao quebrantamento para que possamos ser restaurados. No próximo bloco, veremos o momento em que Jonas finalmente aceita sua missão e segue para Nínive. Agora, ele levaria a mensagem de Deus a uma cidade inteira. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Jonas, agora restaurado e consciente do propósito de Deus, recebe novamente a mesma ordem. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te darei. Desta vez, ele não hesitou. Após sua experiência no ventre do peixe, ele entendeu que não há como fugir da vontade de Deus e que obedecer ao Senhor é a única escolha certa. Ao chegar a Nínive, Jonas encontrou uma cidade grandiosa e cheia de pecado. Nínive era conhecida por sua corrupção, idolatria e violência. Seu povo vivia longe dos caminhos do Senhor, e a maldade havia se multiplicado a ponto de Deus decretar juízo contra eles. Mas em sua infinita misericórdia, o Senhor ainda lhes daria uma chance de arrependimento. Jonas começou a percorrer as ruas de Nínive, proclamando uma mensagem simples e impactante. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída.
Imagine a cena, um profeta estrangeiro vindo de um povo inimigo anunciando o juízo divino. Para muitos, seria algo impensável que os ninivitas sequer ouvissem Jonas. Mas o inesperado aconteceu. A mensagem de Jonas tocou o coração do povo. O que parecia impossível começou a se concretizar. O temor do Senhor caiu sobre Nínive e uma comoção tomou conta da cidade. As palavras do profeta ecoaram nos ouvidos de homens, mulheres e crianças. O povo começou a refletir sobre suas ações, reconhecendo a gravidade de seus pecados. O rei de Nínive, ao ouvir sobre a pregação de Jonas, fez algo surpreendente. Levantou-se do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e se assentou sobre cinzas em sinal de arrependimento. Mais do que isso, ele decretou um jejum em toda a cidade, ordenou que ninguém, nem mesmo os animais, comesse ou bebesse nada. Todos deveriam clamar ao Senhor, abandonar suas más obras e se humilhar diante dele. Esse é um momento poderoso na história de Jonas e da humanidade. Ele nos ensina que Deus não deseja a destruição dos pecadores, mas sim o seu arrependimento. Mesmo uma cidade tão perversa como Nínive teve a oportunidade de se voltar ao Senhor. E o mais incrível é que essa conversão partiu não apenas do povo, mas do próprio rei. O que Jonas testemunhou em Nínive foi algo que talvez ele jamais esperasse. Um povo inimigo, cruel e distante de Deus, reconhecendo seus erros e buscando redenção. Isso prova que não há coração tão endurecido que Deus não possa transformar. Mas como Jonas reagiu a isso? Ele realmente desejava que os ninivitas fossem salvos? No próximo bloco, veremos um lado inesperado do profeta. O desconforto com a misericórdia de Deus. Algo extraordinário havia acontecido. Nínive, uma cidade mergulhada no pecado, havia se arrependido. O povo clamou a Deus, abandonou suas más obras e demonstrou um genuíno desejo de mudança. Diante disso, Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu não destruir a cidade. Ele viu a transformação do coração dos ninivitas e suspendeu o juízo que havia decretado. Essa deveria ser uma notícia de grande alegria, certo? Afinal, um profeta de Deus foi enviado a um povo perdido, pregou uma mensagem de arrependimento e o povo realmente se arrependeu. O propósito foi cumprido com sucesso, mas Jonas não ficou feliz. Na verdade, ele ficou profundamente irritado com o fato de Deus ter poupado Nínive. Ele sentiu que seu temor inicial se confirmou. Deus realmente perdoaria aqueles que ele julgava, indignos da graça divina. Em sua frustração, Jonas fez uma oração inesperada. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor, e que mudas de ideia quanto ao mal que anuncias. Jonas não queria que Nínive fosse perdoada. Ele desejava ver a cidade destruída, consumida pelo juízo divino. Para ele, os ninivitas eram perversos demais para receber o perdão de Deus. Essa reação revela algo profundo. O coração de Jonas ainda não estava completamente alinhado com o coração de Deus. Diante dessa frustração, Jonas tomou uma atitude extrema. Ele saiu da cidade e construiu um abrigo do lado de fora para observar o que aconteceria. Talvez, no fundo, ele ainda esperasse que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive. Ele se sentou e ficou ali, esperando que o juízo caísse. Mas Deus não desistiu de Jonas. Assim como ele ensinou algo aos ninivitas, ele também queria ensinar uma lição ao profeta. E para isso, Deus usou uma planta. O Senhor fez crescer uma planta grande e frondosa, que deu sombra a Jonas. Sob o calor escaldante do deserto, aquilo trouxe um alívio imenso. Pela primeira vez em toda essa história, Jonas ficou feliz.
Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Logo depois, um vento quente soprou e o sol bateu forte sobre Jonas, fazendo com que ele sentisse um calor insuportável. Ele ficou furioso. Deus então lhe fez uma pergunta poderosa: "Você tem razão para estar tão irritado por causa dessa planta?" Jonas respondeu: "Sim, estou tão irado que preferia morrer." E então Deus lhe deu a maior lição de toda essa história. Você tem compaixão por uma planta que não plantou nem fez crescer, que nasceu de um dia para o outro e morreu da mesma forma. E eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais? Jonas se preocupava com o seu próprio conforto, mas não demonstrava a mesma preocupação com a vida de milhares de pessoas. Deus revelou que seu amor e misericórdia são maiores que qualquer julgamento humano. Essa história nos ensina algo essencial. A graça de Deus não tem limites. Ele deseja salvar até mesmo aqueles que julgamos indignos. Não cabe a nós decidir quem merece ou não a misericórdia divina. Deus ama a todos e seu desejo é que todos se arrependam e vivam. Jonas precisou aprender essa verdade da forma mais difícil. Mas e nós? Será que em algum momento agimos como Jonas? Será que já desejamos que Deus punisse alguém ao invés de perdoá-lo? Será que nos incomodamos com a graça de Deus quando ela alcança pessoas que, em nosso julgamento, não merecem? No próximo bloco, vamos refletir sobre como essa história se aplica às nossas vidas hoje e o que ela nos ensina sobre o caráter de Deus. A história de Jonas é muito mais do que um simples relato sobre um profeta que foi engolido por um grande peixe. Na verdade, ela traz lições profundas sobre obediência, misericórdia, graça e o coração de Deus. Muitas vezes, olhamos para Jonas e pensamos: como ele pôde agir assim? Como um profeta do Senhor poderia tentar fugir? Como ele pôde se indignar com a misericórdia de Deus? Mas se analisarmos bem, perceberemos que muitas vezes somos exatamente como Jonas. A fuga de Jonas representa nossa resistência ao chamado de Deus. Quantas vezes Deus nos chama para algo e tentamos escapar? Talvez Ele nos peça para perdoar alguém, ajudar uma pessoa que nos machucou ou simplesmente confiar nele em uma situação difícil. Mas como Jonas, fugimos. Achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas esquecemos que Deus tem um plano perfeito. Fugir de Deus nunca nos levará a um lugar seguro. Pelo contrário, pode nos colocar em meio a tempestades que poderiam ser evitadas se simplesmente obedecêssemos desde o início. As tempestades da vida podem ser um chamado ao arrependimento. Deus enviou uma grande tempestade para chamar a atenção de Jonas. Não porque queria destruí-lo, mas porque queria corrigi-lo e trazê-lo de volta ao propósito. Na nossa vida, às vezes enfrentamos tempestades que não são apenas coincidências. São momentos que Deus permite para que possamos refletir e nos alinhar novamente ao seu plano. Ele não nos castiga por prazer, mas nos disciplina como um pai amoroso. Se você está enfrentando uma tempestade agora, pergunte-se: estou fugindo do que Deus quer para mim? Deus é um Deus de segundas chances. Mesmo depois de Jonas ter desobedecido, Deus o resgatou e deu uma nova oportunidade de cumprir sua missão. Isso nos mostra que não importa quantas vezes erremos, Deus sempre nos oferece a chance de recomeçar. Se você sente que já falhou demais e que Deus não pode mais usá-lo, lembre-se de Jonas. Ele errou, fugiu, desobedeceu e até questionou a misericórdia divina. Mas Deus ainda assim o usou para transformar uma cidade inteira.
O perdão de Deus não depende do nosso julgamento. Jonas queria que Nínive fosse destruída porque, em sua visão, aqueles pecadores não mereciam a misericórdia de Deus. Mas Deus provou que a sua graça não depende do que achamos justo ou injusto. A verdade é que nenhum de nós merece o perdão de Deus. Se Ele nos tratasse com base no que merecemos, estaríamos perdidos. Mas, por meio de sua graça, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento e salvação. Se há alguém em sua vida que você acha que não merece o perdão de Deus, lembre-se de Nínive. Deus ama essa pessoa tanto quanto ama você. Deus nos ensina lições de maneiras inesperadas. Quem poderia imaginar que Deus usaria um peixe e uma planta para ensinar verdades tão profundas? Mas foi exatamente isso que Ele fez. Muitas vezes, Deus usa situações inesperadas para falar conosco. Pode ser através de uma dificuldade, de uma pessoa ou de algo aparentemente simples. O importante é estarmos atentos à voz de Deus, pois Ele sempre quer nos ensinar algo. O desafio para nossa grande questão que a história de Jonas nos deixa é: qual será a nossa resposta ao chamado de Deus? Vamos continuar fugindo como Jonas no início, ou vamos aprender com seus erros e nos render completamente ao Senhor? Que possamos ser obedientes desde o início, entender que a graça de Deus se estende a todos e confiar que seus planos são sempre melhores que os nossos. No próximo bloco, veremos como essa história se conecta com o Evangelho e o que Jesus nos ensina sobre arrependimento e graça. A história de Jonas não é apenas um relato do Antigo Testamento. Ela aponta diretamente para Jesus Cristo e para o plano de redenção que Deus preparou para toda a humanidade. Há muitas semelhanças entre Jonas e Cristo, mas também diferenças cruciais que nos ajudam a compreender melhor o amor e a misericórdia divina. Os 3 dias no ventre do peixe e a ressurreição de Cristo Jesus fez uma conexão direta entre Jonas e sua própria missão na terra. Ele disse: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, um período de morte simbólica, até que foi expulso para cumprir sua missão. Da mesma forma, Jesus ficou 3 dias no túmulo antes de ressuscitar, vencendo a morte e trazendo salvação para toda a humanidade. Mas há uma diferença essencial. Jonas estava ali por causa de sua desobediência, enquanto Jesus foi ao túmulo por amor e obediência. Jonas tentou escapar da missão, mas Jesus veio ao mundo justamente para cumpri-la. Jonas relutou em salvar os ninivitas, mas Jesus veio para salvar a todos. Jonas pregou aos ninivitas contra a sua vontade. Ele não queria que eles se arrependessem e fossem salvos. Jesus, por outro lado, veio com um propósito claro de salvar pecadores, sem exceção, com amor e compaixão. Enquanto Jonas lamentava o perdão concedido a Nínive, Jesus se alegra com cada pecador que se arrepende. Ele nos ensinou que não há ninguém indigno da graça de Deus. Qualquer pessoa que se volte para o Senhor com um coração sincero será recebida com amor. A misericórdia para todos. De Nínive ao mundo inteiro. Perdão concedido a Nínive foi um sinal do amor de Deus por todas as nações, não apenas por Israel. Isso já era um prenúncio da mensagem de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nínive, uma cidade gentia e inimiga de Israel, foi salva pelo arrependimento. Da mesma forma, Jesus veio para salvar tanto judeus quanto gentios, abrindo as portas da salvação para todas as nações. O chamado ao arrependimento e à graça, abundante assim como Jonas pregou o arrependimento para Nínive, Jesus veio ao mundo pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
A história de Jonas nos ensina que Deus sempre dá oportunidades para que o pecador se arrependa. Ele não quer a destruição de ninguém, mas deseja que todos tenham a chance de mudar. Jesus levou isso ao nível mais profundo, mostrando que não apenas podemos ser perdoados, mas também podemos nos tornar filhos de Deus. Conclusão deste bloco A. Conexão entre Jonas e Jesus nos ensina que Deus deseja a salvação de todas as pessoas, sem distinção. Sua misericórdia é maior do que nossos julgamentos humanos. O arrependimento verdadeiro abre as portas para uma nova vida. Jesus é o cumprimento perfeito da graça que começou a ser revelada em Jonas. No próximo bloco, veremos como a história de Jonas se aplica diretamente à nossa vida hoje e o que ela nos ensina sobre nossa missão no mundo. A história de Jonas é mais do que um relato bíblico do passado. Ela é uma mensagem viva e atual para cada um de nós. Assim como Jonas foi chamado por Deus, nós também temos um chamado. Assim como Jonas resistiu, muitas vezes resistimos. Mas acima de tudo, assim como Deus teve misericórdia de Nínive, Ele tem misericórdia de nós e deseja que também sejamos instrumentos de sua graça. Vamos refletir sobre como podemos aplicar as lições da história de Jonas em nossa vida diária. O chamado de Deus para nossa vida cada pessoa tem um chamado específico de Deus. Nem todos são chamados para pregar como Jonas, mas todos somos chamados para viver segundo a vontade do Senhor e ser luz no mundo. Você já sentiu que Deus estava te direcionando para algo, mas tentou evitar? Talvez Ele tenha colocado um desejo no seu coração de ajudar alguém, de perdoar, de mudar algo na sua vida, mas você tem resistido. A história de Jonas nos ensina que não podemos fugir do propósito de Deus. Ele nos chama porque tem um plano maior para nós e para aqueles que serão alcançados através da nossa obediência. As tempestades da vida e nossa resistência a Deus. Quando Jonas fugiu, Deus enviou uma tempestade. Isso não foi um castigo, mas um alerta, um chamado para que ele voltasse ao caminho certo. Na nossa vida, também enfrentamos momentos difíceis que nos fazem refletir. Estamos enfrentando essa tempestade porque estamos resistindo ao que Deus nos pede. O que Deus está tentando nos ensinar através das dificuldades. Se estivermos enfrentando ventos contrários, precisamos parar e perguntar: Senhor, estou fugindo do teu propósito. As tempestades podem ser chamados divinos, para que voltemos ao caminho certo. O tempo no ventre do peixe. Momentos de reflexão e transformação. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, um período de isolamento, arrependimento e transformação. Todos nós passamos por momentos assim, momentos em que nos sentimos presos, momentos em que percebemos que precisamos mudar, momentos em que finalmente entendemos que não podemos continuar do jeito que estamos. Esses períodos, por mais difíceis que sejam, podem ser oportunidades para nos voltarmos para Deus e alinhar nossa vida com o seu propósito. Se você está vivendo um momento como esse, não veja como um castigo, mas como uma chance de renovação. A misericórdia de Deus e nosso coração. Muitas vezes, fechado Jonas, não queria que Nínive fosse perdoada. Ele achava que aquelas pessoas não mereciam a graça de Deus. Muitas vezes nós também julgamos as pessoas e colocamos limites na misericórdia de Deus. Já aconteceu de você ter dificuldade em perdoar alguém? Já julgou uma pessoa como indigna do amor de Deus? A história de Jonas nos ensina que Deus ama a todos e deseja que todos tenham a oportunidade de arrependimento. Não cabe a nós decidir quem merece ou não a graça de Deus. Se há alguém que você precisa perdoar, peça a Deus que transforme seu coração. O nosso papel
Como mensageiros da palavra de Deus, Jonas foi chamado para levar a mensagem de arrependimento a Nínive. Hoje somos chamados para compartilhar o amor de Deus com o mundo. Como podemos ser Jonas para outras pessoas? Falando do amor de Deus para quem ainda não o conhece, sendo um exemplo vivo de fé e obediência, intercedendo por aqueles que precisam de salvação, agindo com misericórdia, assim como Deus agiu com Nínive. Jonas relutou em cumprir sua missão, mas no final, sua obediência transformou uma cidade inteira. Agora pense, quantas vidas podem ser impactadas se você também responder ao chamado de Deus? Conclusão deste bloco A. História de Jonas não é apenas sobre um homem e um peixe. Ela é sobre Deus nos chamando, nos corrigindo, nos dando segundas chances e nos ensinando que sua graça está disponível para todos. Se aprendermos a ouvir e obedecer ao Senhor, Ele pode nos usar para transformar vidas, começando pela nossa própria. No próximo bloco, vamos encerrar este estudo com um chamado final à reflexão e uma mensagem poderosa para fortalecer nossa fé. Chegamos ao momento de reflexão final sobre essa história incrível. Agora que entendemos o caminho de Jonas, desde a fuga até sua transformação, é hora de trazer essa lição para dentro do nosso coração. A pergunta que precisamos responder é: o que vamos fazer com essa mensagem? Deus sempre dá segundas chances. Jonas falhou, mas Deus o restaurou. Nínive pecou, mas Deus ofereceu arrependimento. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Não importa quão longe tenhamos ido, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Se você sente que já errou demais, lembre-se de Jonas. Deus não desistiu dele e também não desiste de você. O que importa não é o seu passado, mas a decisão que você toma hoje. Você pode se levantar e voltar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Não fique no lugar de Jonas. Alargue seu coração. Jonas ficou revoltado com a misericórdia de Deus. Ele queria que Nínive fosse destruída. Quantas vezes desejamos o mal para aqueles que nos machucaram? Mas Deus nos chama a amar, perdoar e ter compaixão, mesmo por aqueles que achamos indignos. O verdadeiro servo de Deus é aquele que deseja ver vidas transformadas, não destruídas. Se há alguém em sua vida que você precisa perdoar, peça a Deus que lhe dê um coração mais parecido com o dele. A missão ainda não acabou. Você é um embaixador de Deus. A mensagem de Jonas mudou uma cidade inteira. Agora, Deus nos chama para sermos mensageiros da esperança e do arrependimento para este mundo. Você pode impactar vidas através da sua fé, do seu testemunho e das suas palavras. Quem em sua vida precisa ouvir sobre Deus? Talvez seja um amigo, um familiar, um colega de trabalho. Não fuja da missão como Jonas fez no início. Seja ousado e compartilhe o amor de Deus. Há pessoas esperando para ouvir essa mensagem. O que Deus está falando com você através desta história? Será que você está fugindo do que Deus quer para a sua vida? Será que você está enfrentando tempestades porque está no caminho errado? Será que você precisa liberar perdão e se alegrar com a graça de Deus sobre os outros? Será que Deus quer que você seja um instrumento para transformar vidas? Pare e reflita. A história de Jonas não é apenas sobre ele, é sobre nós também. Se Deus está falando com você hoje, não endureça seu coração. Responda ao chamado. Diga: eis-me aqui, Senhor. Agora que chegamos ao fim deste estudo, quero parabenizar você por ter assistido até aqui. Isso mostra seu compromisso com a palavra de Deus e sua busca por crescimento espiritual. Agora, quero que você comente aqui embaixo: eu não fujo mais do chamado de Deus. Esse será um sinal de que você entendeu a mensagem e está disposto a obedecer ao Senhor. E antes de sair, quero te pedir 3 coisas simples, mas muito importantes. Dê um gostei neste vídeo.
Isso ajuda o YouTube a espalhar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvi-la. Se inscreva no canal, assim você continua recebendo mensagens que fortalecerão sua fé e transformarão sua vida. Compartilhe este vídeo. Talvez alguém próximo a você esteja fugindo do chamado de Deus e precise ouvir essa palavra hoje. Se esta mensagem falou com você, fique um pouco em silêncio agora. Deixe a música tocar e use esse momento para agradecer a Deus. Aproveite esse instante para falar com o Senhor. Peça que Ele direcione sua vida, renove sua fé e fortaleça seu coração. E lembre-se, a jornada de Jonas não terminou e a sua também não. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Nos vemos no próximo estudo.